Olá, meninos. Dando sequências às nossas aulas sobre a linguagem teatral, hoje nós vamos ampliar o assunto. Nós vamos descobrir que uma peça teatral, ela não é feita apenas pelos atores que aparecem no palco. Muito é preciso nos bastidores para que toda aquela ambientação aconteça. Outras pessoas também participam de uma peça, mesmo que não apareçam, mas são fundamentais para que o espetáculo aconteça. Vou descrever para vocês um pouquinho sobre cada função que acontece nos bastidores do teatro para que a peça aconteça. Vou falar um pouquinho da função de cada profissional para que toda a magia do teatro ela possa ser apresentada para os espectadores. Nós temos, então, um profissional que é chamado de cenógrafo. Ele toma conta, essa pessoa toma conta pela cenografia. E o que é a cenografia? É muito mais do que uma decoração e que uma ornamentação. A cenografia é uma técnica de organizar o espaço e todas as ações dramáticas que são encenadas no teatro. A cenografia, é uma parte muito importante do espetáculo, pois ela cria um ambiente e ilustra o espaço, proporcionando uma noção de tempo, né, e materializando o imaginário de quem está assistindo esse espetáculo. Ele aproxima o público da representação, né? A cenografia, ela cria e transforma o espaço cênico. Para cada peça teatral, para cada tipo de texto dramático, é preciso uma cenografia diferente e coerente com com o ambiente que está acontecendo a história. Dentro de uma peça, às vezes, a gente pode encontrar mais de uma cenografia, né? A cenografia, ela pode mudar conforme muda o espaço aonde está acontecendo a história. Por exemplo, no Teatro da Bela e a Fera, quando a Bela está na floresta com o seu pai, a cenografia, né, o espaço cênico, ele é determinado conforme esse ambiente que ela está. Por exemplo, a floresta ou a casa do pai. Quando ela vai para o castelo da fera, esse espaço cênico muitas vezes é mudado, né? E aí o cenógrafo cria a ambientação do castelo aonde a fera mora. Outro profissional que a gente encontra no teatro é chamado de figurinista. O figurinista, ele cria os figurinos. E o que são os figurinos? São elementos também muito importantes da linguagem visual do espetáculo, que é formado por além das vestimentas, né? Além das roupas e dos acessórios que cada personagem usa durante a peça teatral. Um figurino, ele auxilia na compreensão do personagem. Ele é carregado de simbologia e ele pode acentuar o perfil psicológico de cada personagem, os objetivos e as características de cada história. Os figurinos e os acessórios, eles são utilizados em cenas e devem sempre ser coerentes com a época em que acontece a ação ou o simbolismo que o diretor queira dar para a peça. Por exemplo, a Branca de Neve. Né? A Branca de Neve é uma história que acontece há muitos, né? Fala, num reino muito distante, há muito tempo atrás. Então, as roupas, né? A Branca de Neve não poderia, de repente, né, usar calças jeans, porque a gente sabe que a calça jeans é uma vestimenta
moderna, né? Então, a Branca de Neve usa vestidos longos, é, mais simples, porque ela está morando na floresta com os sete anões. Só depois que ela vira princesa que ela ganha um grande vestido pomposo, mais sofisticado, né? Então são essas características que através do figurino a gente consegue perceber. A Cinderela, né, como exemplo, a gente encontra dois figurinos distintos para ela. Uma na primeira parte da história, enquanto ela ainda é a gata borralheira, né? Enquanto ela ainda vive com a madrasta malvada que coloca ela para trabalhar. Então ela usa roupas rasgadas, roupas muito simples, né? O cabelo, né, tem um lencinho no cabelo, porque ela vive a esfregar o chão. E depois, quando ela vai ao baile, a fada madrinha transforma aqueles trapos em um lindo vestido com mangas bufantes, não é? Um sapatinho de cristal. Então a gente percebe já que a Cinderela ela mostra, né? Ela acentua a beleza dela e ela muda as características dela até que o príncipe se encanta por ela e aí eles se casam. Então, cada figurino ele tem que ser coerente com a realidade aonde esse personagem vive e o que ele faz, né? A gente de ver as pessoas quando a gente anda, né, pela rua, quando a gente assiste um filme, quando a gente assiste um vídeo e a gente através das roupas das pessoas, a gente tem alguma ideia mais ou menos que a nossa mente já forma de onde essa pessoa vive, como essa pessoa vive, não é? Algumas coisas a gente às vezes pode imaginar algumas coisas que essa pessoa gosta ou deixa de gostar pelas características dessas roupas, né? Se é uma roupa, se é uma pessoa moderna ou se é uma pessoa mais conservadora, tá? Então, é essa função do figurinista. Os figurinistas vão confeccionar os seus figurinos a partir de uma série de desenhos. A gente pode perceber nessa sequência de imagens que o figurinista ele valoriza apenas as roupas, não valorizando assim a fisionomia humana, pois o artista que vai usá-la pode ser qualquer um. Esses desenhos, eles são bem detalhados, com cores, com indicações, para que quem for produzir, quem for confeccionar esses figurinos, possa entender toda a mensagem e toda a necessidade que o profissional queira. Nós temos no teatro também uma outra pessoa, um outro profissional, que é o maquiador. A maquiagem, ela também é uma parte da composição do espetáculo. Ela é um instrumento também fundamental que auxilia na criação do personagem e na transformação estética dos atores, tá? O maquiador, ele atua junto com toda a produção do espetáculo, acompanhando a concepção da peça, para criar elementos, né, para ressaltar elementos do espetáculo importante, né, para a compreensão do personagem. Então, o maquiador que é responsável pela pintura do rosto, ou às vezes até do corpo dos atores e das atrizes. Né? Então, como exemplo, a gente tem por exemplo, um teatro onde aparecem palhaços, né? Os palhaços, eles têm o rosto todo pintado, carregado, né? De maquiagem. A gente tem teatros aonde, por exemplo, a Branca de Neve, né? A Branca de Neve, ela é muito branca, tem a pele muito branca.
Então, o maquiador, às vezes o ator, a atriz, né, que vai interpretar a Branca de Neve, ela não tem a pele tão branca, então o maquiador vai ressaltar com a maquiagem essa tonalidade branca da pele dela. De repente, uma peça tem uma atriz que está representando uma borboleta. E aí, além do figurino, não é, de borboleta, com asas, com vestidos, de repente, de tules, não é? O maquiador, ele faz uma pintura no rosto da atriz que caracteriza e que nos lembre uma borboleta, tá? Então, essa é a função do maquiador e da maquiagem. Nós temos no teatro também um outro elemento que é a sonoplastia. O que é a sonoplastia no teatro? É o som, é o conjunto de sons que auxilia a enfatizar as cenas e as emoções dos atores. Tá? A sonoplastia, ela trabalha os elementos sonoros, ele ajudando, né, a envolver o público na construção da imagem e nas sensações. Então, de repente, em determinado momento, um ator fica triste, né? Provavelmente o sonoplasta, que é o profissional que trabalha com a sonoplastia, ele vai produzir um som mais melancólico, mais triste. Né? Numa cena de suspense, ele vai produzir um som que enfatize aquele suspense, né? O tan 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 tan, né? Numa cena romântica, ele vai valorizar sons, músicas que nos remetem, né, ao amor, então, toda essa ambientação sonora que também auxilia a nós, espectadores, nós, enquanto públicos, a criar esse ambiente de emoções e trabalhar essas sensações do nosso imaginário. Outro elemento também que a gente encontra no teatro é a iluminação. E quem produz a iluminação, né, quem trabalha com a iluminação é o iluminador. A iluminação, ela pode dar ênfase a certos aspectos dos cenários. Ela pode estabelecer relações entre atores e objetos, né? A iluminação, ela pode enfatizar as expressões do ator, né? Então, com um foco de luz, né, em cima do ator que está naquele determinado momento em ação, no rosto dele, enfatiza o medo ou o susto, né? A alegria. Então, ela pode ter essa função, a iluminação. A iluminação também é muito importante para o teatro, pois através dela nós podemos ambientar a cena e ampliar as emoções nelas exploradas. É fundamental que o iluminador conheça muito bem o texto e as marcações cênicas, né? A colocação das luzes, para fazer essas colocações das luzes em uma peça teatral. Por quê? Ele precisa ter uma sincronidade, ele precisa ter um momento exato de lançar o foco de luz, por exemplo, no autor, então ele tem que saber o tempo certo que o ator vai entrar em cena para que ele lance aquele foco de luz nele. Né? Ele, por exemplo, tem que conhecer muito bem o texto teatral para que, em determinado momento, o diretor ele queira que valoriza, por exemplo, a floresta. Né? Então, ele tem que saber o exato momento que o ator ele vai estar perto de uma, né, das árvores da floresta, de alguma flor, e aí ele lance a luz nessa área do palco, do espaço cênico.
né? Para que seja valorizado aquele ambiente, né? Ele pode usar também jogos de luzes coloridas para que auxilie também na ambientação do cenário, não é? Então, por exemplo, uma cor verde, uma luz verde em cima do cenário de um jardim para valorizar as folhas, as folhagens e as flores, né? Um foco de luz azul ou prateado em cima de um cenário que nos quer dar a impressão, a sensação de água. Então, para criar um efeito mais simbólico do prateado das águas. Então, a gente consegue perceber que, além dos atores, é muito importante todo esse trabalho em conjunto dos outros profissionais, né? Tudo isso vai mexer, vai envolver o nosso imaginário, né? Tudo isso vai produzir, né? Vai ser, a gente enxerga, né? E vai ser lançado na nossa mente que vai produzir sensações diferentes sobre nós, né? A gente vai conseguir interagir melhor com a peça. E o que é que nós vamos fazer hoje? Qual que vai ser o nosso fazer artístico hoje? Nós vamos, nesse mundo de faz de conta que a arte consegue nos proporcionar, nós vamos imaginar hoje que nós somos o figurinista, né? Lembra? O figurinista é aquele que cria o figurino, as roupas do teatro. Então, nós vamos fingir hoje, nós vamos fazer de conta que nós somos o figurinista de uma peça teatral. Eu vou enviar para vocês uma história em áudio. Vocês vão ouvir essa história. Vocês vão elencar quais são os personagens dessa história, tá? E aí vocês, através de desenho no caderno, vocês vão criar o figurino para cada personagem, tá? Então preste atenção nas palavras, no tempo que acontece a história, se é uma história atual ou se é uma história que acontece em tempos antigos, né, em tempos remotos. Se a pessoa é uma pessoa alegre, se a pessoa é uma pessoa mais introspectiva, mais calada, enfim, vocês vão ouvir a história, vão percebê-la, senti-la, e aí vocês vão criar o desenho de cada figurino. Combinado? Vou ficar aguardando.